ar com mais uma edição do Tempo Esportivo. Sextou, 8 de janeiro de 2021. Vamos aqui com o nosso Tempo Esportivo, levando a informação para você que está nos acompanhando. E os destaques dessa sexta-feira: o embarque do Cruzeiro, que joga logo mais. Cruzeiro enfrenta o Sampaio Corrêa, jogo que acontece no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa ainda com possibilidade de acesso, o Cruzeiro com possibilidades remotas, praticamente não existe, e tem novidades nos jogadores relacionados, né? A apresentação também do André Mazzuco, ele foi apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro. Vamos falar do Galo, o Atlético, que joga na segunda-feira contra o Bragantino, jogo em Bragança Paulista. O Atlético pode vencer o jogo e diminuir a diferença de pontos para o líder São Paulo. E o Internacional, que é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, ontem venceu, chega a 50 pontos e é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais dentro do Tempo Esportivo. Ao meu lado aqui o Nelson Rafael, repórter, setorista do Atlético pela Rádio Eldorado. Um abraço para você, Nelson Rafael. Sextou, papai. Um abraço, Thiago, um abraço, amigo aí, telespectador, ligadinho aqui no Tempo Esportivo da TV Sete Lagoas. Enfim, né, Thiago, sextou, primeira sexta-feira útil do ano de 2021. Pessoal aí nessa primeira semana do ano teve seus trabalhos e já volta à rotina do verdadeiro sextou. E uma sexta com futebol, né, Thiago? Hoje o Cruzeiro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, procurando aí se encontrar na competição, pequenas chances de acesso, mas o torcedor quer saber mesmo das vitórias. O Atlético, assim como o Cruzeiro, teve também a apresentação agora há pouco do Rodrigo Caetano para toda a imprensa. Rodrigo Caetano, que já trabalha no CT de Vespasiano desde ontem, mas hoje ele conversou com a imprensa, estivemos presentes, foi se apresentado, mostrou quais são os verdadeiros projetos para o futuro. E temos também hoje, daqui a pouquinho, quero que você abra um espaço, pequenas informações aí do dia a dia do Democrata de Sete Lagoas, time profissional de Sete Lagoas, que vem aí na expectativa para o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que deve se iniciar apenas no segundo semestre desse ano, Thiago. Muito bem, lembrando que tem o América que joga amanhã, o América enfrenta o Vitória da Bahia. O América, com uma vitória, garante acesso matematicamente aí de volta à elite do futebol brasileiro e vai seguir nessa luta. Quem sabe conquistar o título da Série B. Vai ser ponto a ponto, América, Chapecoense, mas o América vai em busca aí do caneco, em busca do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer uma pausa, o nosso primeiro intervalo, e na volta já vamos destacar os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você? Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.
Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta com o Tempo Esportivo, ao vivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET e também pelo nosso aplicativo no Sete Lagoas Play. De bate-pronto, vamos falar dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 2 jogos, né? O empate entre Atlético Goianiense e Vasco. Eu acompanhei o jogo ontem entre Atlético Goianiense e Vasco. A reta final do jogo, o Vasco buscando gol, o Atlético Goianiense buscando gol, o Vasco se safando, né, tirando bola em cima da linha. O Vasco também pressionou, tentou buscar o gol, mas o resultado de 0-0, resultado que tira momentaneamente o Vasco da zona do rebaixamento, ultrapassa o Bahia e o Atlético Goianiense soma mais um pontinho, né, nessa briga ainda para se firmar na Série A, uma possibilidade aí de Sul-Americana, o empate por 0-0, o jogo que aconteceu em Goiânia. E o Internacional, fora de casa, jogando no Castelão, em Fortaleza, venceu o Ceará por 2-0. Nós temos os gols aí, os melhores momentos. Vitória do Internacional, que chega a 50 pontos no Campeonato Brasileiro, assume a vice-liderança da competição e depois de um momento turbulento, um momento difícil após a saída do Eduardo Cudê, a transição para o Abel Braga, eliminações na Copa do Brasil, Copa Libertadores, o Inter vai voltando a frequentar, né, de vez a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e vai brigar pelo título, Nelson. O Inter, matematicamente, tem possibilidades de brigar pelo título. 6 pontos atrás do líder São Paulo, faltando aí 10 rodadas, 30 pontos em disputa. É bom ressaltar que o Inter, assim como São Paulo, tem um jogo à frente de Atlético e de Flamengo. O Atlético que deve seu jogo contra a equipe do Santos e o Flamengo tem uma partida contra a equipe do Grêmio, devendo nesse Campeonato Brasileiro. Assim como o Galo teve suas chances aumentadas aí com o tropeço de Flamengo e o próprio São Paulo, que atualmente lidera o campeonato, teve suas chances de títulos aumentadas, né? Estavam em torno de 4% agora, após essa rodada com tropeço, mesmo sem entrar em campo, o Atlético foi para algo em torno de 24%. O Internacional também entra na briga do campeonato, assim como a própria equipe do Grêmio e Palmeiras, que estão ali na parte de cima
dessa tabela, forma ali o G6, juntamente com São Paulo, o próprio Inter, Grêmio e Flamengo. 6 equipes têm chance sim de brigar. Eu acredito que o São Paulo vai ainda ter mais alguma oscilada nesse Campeonato Brasileiro. Somava até a última derrota contra o Bragantino apenas 3 derrotas na competição de 38 rodadas. Como é equilibrado o brasileiro, ainda deve ter algum tropeço e resta os seus adversários que vêm na parte de trás da tabela procurar de vitórias, né? Já na parte de baixo, falamos da partida do Vasco e Atlético Goianiense. Vasco, reestreia do Vanderlei Luxemburgo, que após deixar o Palmeiras, também, se o Palmeiras estava numa situação complicada no campeonato, chegou lá o novo treinador Abel Ferreira, deu uma arrumada na casa, tá aí o Palmeiras disputando fases finais da Libertadores, conseguiu uma importante vitória, aliás, contra a equipe do River Plate, que era grande favorito, deu uma arrumada na casa. Luxemburgo assumiu o comando do Vasco com essa missão de tirar o Vasco mais uma vez da zona de degola, e acredito que lá no Vasco ele consiga sim, vai deixar ali o pepino para equipes como Bahia, Curitiba e Goiás, que são equipes que estão aí com um projeto mais atrasado em relação ao Vasco. Mesmo o Vasco sendo uma bagunça já conhecida nos bastidores há muito tempo nesse Campeonato Brasileiro, acredito que o Luxemburgo, com essa fama dele de chegar a arrumar a casa de manager, né? Ele chega e assume ali o departamento de futebol do Vasco quase sempre. Ele consiga aí tirar o Vasco, fazer o Vasco capulir mais uma vez do descenso do Campeonato Brasileiro, Thiago. É o Vasco que luta para não ser rebaixado pela 4ª vez na sua história, né? É muita coisa para um time tão grande, um time tão vitorioso como foi o Vasco em décadas passadas. E sobre o Internacional, ontem sem o Thiago Galhardo, com vários desfalques, né? Um jogo difícil, o Ceará que está brigando, né, por uma vaga na Copa Sul-Americana, conseguiu aí esses pontos importantíssimos. No final de semana, Nelson, daqui a pouco nós vamos aí fazer a loteca, terá Vasco e Botafogo. Pode ser o Vasco rebaixando praticamente o Botafogo, deixando o Botafogo em situação muito delicada, em situação mais complicada do que já está. E o Bahia, que entrou na zona do rebaixamento, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. Então o Bahia entra de vez nessa briga contra o rebaixamento e terá muita coisa, será muita emoção nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, seja na parte de baixo da tabela e também acredito que uma briga muito intensa na parte de cima da tabela, a briga pelo título e também a briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série A. De Série A, vamos falar do Democrata. O Nelson tem aí informações importantes. O Campeonato Mineiro do Módulo 2 deve acontecer somente no segundo semestre de 2021, mas o Democrata já está trabalhando nos bastidores, já está se movimentando, já pensando na competição e quem sabe aí o tão sonhado, né, acesso, retorno à elite do futebol mineiro, Nelson. Perfeito, Thiago. Estive ontem conversando com Daniel Secão, Daniel Calazans, diretor-geral do Democrata de Futebol, que aborda ali praticamente quase todas as pastas, né, do Democrata. Ele é responsável pelo futebol também do Democrata e por manter a Arena de Jacaré. A Arena de Jacaré eles estão realizando um trabalho incrível lá. Tive ontem, o campo está impecável, tem uma empresa a nível nacional, cuidando do gramado Democrata, uma parceria fechada aí pelo Renato Paiva, presidente. É uma forma de permuta, né? Essa empresa está patrocinando o Democrata e cuidando do gramado. Estavam fazendo a pintura do gramado, Thiago. Então é uma parte muito delicada. O Daniel até me revelou que as marcações em relação a anos anteriores estavam equivocadas, estavam erradas, e esse ano vão ter marcações medidas realmente oficiais. E o Democrata vai começar a planejar o seu futebol, questão de contratações, a partir do momento que a federação estipular as datas. E pelo que ele vem conversando com outros dirigentes de outros clubes que disputam o módulo 2, provavelmente mesmo será adiado aí para o segundo semestre do ano de 2021, esse campeonato 2021. A federação vai marcar uma reunião para o início de fevereiro para essa definição.
ela que vai disponibilizar algumas datas e vai ficar aí a cargo dos clubes uma definição, a votação para escolher essas datas, e é um consenso que no segundo semestre seja melhor. Mas o Daniel já me revelou que vem mantendo alguns contatos com alguns jogadores que estão meio que apalavrados com o Democrata no seguinte questão. Chegando na época de disputa, na época de formação de elenco, esse jogador não estiver contrato com nenhuma outra equipe, já estão apalavrados com o Democrata, grande maioria jogadores que atuam aí mesmo no futebol mineiro da segunda divisão, e alguns jogadores que se destacaram ano passado. E o Daniel me confessou, Thiago, que essa possibilidade de disputa do módulo 2 após a disputa do módulo 1 abre aí uma grande vantagem para essas equipes, que é contar com alguns atletas que disputam o módulo 1, assim elevando o nível técnico da competição, né? Com certeza, né? Se for no segundo semestre, várias equipes vão buscar jogadores que estejam parados, que disputaram aí ou vão disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre o Guilherminho. Eu vi que ele está jogando, só que eu não consegui identificar qual clube que é. Ele tem alguma coisa palavrada com o Democrata? Qual clube que ele está hoje? Você tem informação, Nelson? Olha, o Guilherminho está disputando o Campeonato Carioca, seria equivalente à série, a segunda divisão nossa aqui do Mineiro. Lá é Carioca AB, lá é diferente, mas seria equivalente à segunda divisão nossa, que é a terceira, na verdade, né? Guilherminho está disputando o Campeonato Carioca. Eu estava com o clube na mente, mas esqueci. Eu sei que tempos para trás, 2-3 semanas, ele jogou contra o Léo Flores. O time do Léo Flores é o Séries, lá do Rio de Janeiro, disputa a mesma divisão, jogaram contra, tiraram fotos, foram postados ali nas redes sociais. O Léo Flores, que é um desses atletas que pode pintar no Democrata novamente no segundo semestre, o Thiago Maia. Agora, a questão do Guilherminho, está palavrado, sim ou não, com o Democrata, realmente não foi aberto. Ele vem em atividade, a gente sabe da qualidade do Guilherminho. Ano passado ele recebeu proposta para disputar o módulo 1, no retorno, né, do Campeonato Mineiro. Ele não quis, permaneceu no Democrata. É um atleta que está sempre em evidência, todo mundo sabe da qualidade técnica dele, mas com certeza, pintando a oportunidade, ele será aí sondado pela diretoria democrata. Tem uma curiosidade, uma notícia de bastidores: o Gomes, Aurélio Gomes, ídolo aí do Cruzeiro, muito tempo no futebol da Holanda e também da Inglaterra. Ele teve seu contrato com o Watford, lá da Inglaterra, terminando o ano passado, Thiago. Visitou a arena do Jacaré naquele período, onde o clube estava ansiando ali a disputa do módulo 2, né, subir de divisão ano passado, e deixou meio que no ar para o pessoal do Democrata que, se o time conseguisse o acesso, ele estaria disposto a jogar até mesmo de graça esse ano de 2021 pelo Democrata. O acesso não veio, mas pode ser, quem sabe, aí uma insistência, o Gomes retorne ao Democrata, que tem, com certeza seria aí um dos grandes goleiros do módulo 1, até mesmo do Campeonato Mineiro, Thiago. É uma notícia muito boa, e notícia que deixa o torcedor democrata esperançoso, quem sabe, né? O Gomes, goleiro de muita qualidade, já veterano, né? Mas é um goleiro que pode, sim, ainda ajudar demais, não somente o Democrata, como diversos clubes aí do interior, e arrisco até dizer de algumas séries aí do Campeonato Brasileiro. Nelson, Rafael, para encerrar o assunto de Democrata, categorias de base, fala-se alguma coisa ou vai continuar parado? Não vai ter base em 2021? Qual que é o cronograma? Qual que é o planejamento da diretoria? Vamos lá, a categoria de base é tido pelo pessoal democrata como uma das principais coisas a se fazer. É um entendimento que a categoria de base vai movimentar o clube. Os recursos que o clube tem de fora hoje provém em jogadores que passaram por aqui. Por exemplo, o próprio Gemerson, nessa transação envolvendo vinda do Gemerson para o Corinthians, pingou um dinheiro no Democrata. Outras transações de jogadores que passaram pelo Democrata nas categorias de base, principalmente daquela parceria que teve com o Atlético, muitos desses jogadores pingaram um recurso no Democrata nesse final de ano, porque agora, com tudo regulamentado, tudo sondado, o dinheiro realmente chega no Democrata, não fica mais depositado em juízo, né, Thiago?
Então a diretoria entende que é de suma importância as categorias de base. Houve o início de um projeto no final do ano passado, início desse ano, do Democrata ativar pelo menos o sub-20 com atletas apenas das cidades da região, porque não teria que arcar, não teria custos com hospedagem. O Democrata hoje não tem mais o Recanto Jacaré, não teria esses custos. Porém, com essa volta da pandemia, essa dificuldade toda que está tendo agora, foi meio que paralisado esse projeto, mas é uma das grandes coisas, das grandes metas que o Renato Paiva, juntamente com o Daniel, tem para o Democrata ao longo do seu mandato. Entende que as categorias de base é de suma importância e procura aí algumas parcerias com os clubes que tem na cidade, o próprio Montreal, são escolinhas famosas já da cidade, para poder fazer uma fusão com o Democrata e dar continuidade a esse projeto. Entende que um clube do interior, Thiago, mesmo um clube de grandes portes, no Atlético, por exemplo, hoje se fala muito em base, precisa-se da base, o Democrata não é diferente. Muito bem, Nelson. Sobre as categorias de base, eu tenho até uma opinião muito forte em relação a isso. Clube de futebol não vive sem base. Clube do interior, o Democrata, é o que nós estamos falando aqui, né? O Democrata tem a sua estrutura, tem a Arena do Jacaré, o elenco profissional tem disputado aí os campeonatos, mas o que torna um clube rentável é uma categoria de base forte. A categoria de base, da forma como você disse aí, não me agrada de forma alguma. Não acho que jogador vir não ter alojamento, jogador só da região, então não faz. Se for fazer, eu acho que tem que fazer a coisa correta da forma como tem que ser. O investimento é alto. O investimento é alto, vai ter que buscar parceiros, tem que fazer um projeto, um planejamento. Porque o Democrata sempre teve base forte e que revelou vários jogadores. Então não adianta fazer as coisas também meia boca. Se for fazer, faz a coisa como tem que ser feita. Hoje o Democrata disputa o módulo 2. Vamos imaginar um cenário que o Democrata possa ter o acesso à elite do futebol mineiro. Ele recebe lá o seu dinheiro de TV, recebe algumas cotas, né, um patrocinador pagando um pouco mais, porque vai disputar a primeira divisão. E aí você traz vários jogadores que não pertencem ao clube e faz um contrato ali de 5, 6 meses, por exemplo. Acabou o contrato, esses jogadores vão embora. O Democrata não ganha nada com isso, absolutamente nada. Se o Democrata conseguir uma classificação, chegar aí ao 4º lugar, se o Democrata conseguir uma Série D, uma Série C, uma Série D, né? Depois pode ver se conseguir a Série C. Mas qual a vantagem nisso financeira? Eu não vejo. Quando você tem uma base, quando você revela, você pode utilizar os atletas para estarem no elenco, outros para jogarem. Pode ser que alguns seja até protagonista, e futuramente você pode fazer negociações, futuras vendas, pode fazer negociações distintas, e aí entrar receita no clube. Então, eu sou a favor de uma base, até mais do que o profissional, sempre disse isso. Para mim, o futebol profissional hoje do interior, da forma como é prejuízo. Pode ser que você termine ali no 0-0, pode ser que você lucre alguma coisa, mas pouco. Então, para mim, a base é essencial e, ao meu ver, é uma opinião até muito polêmica, entre base e profissional hoje. No Democrata, eu ficaria com a base e pararia realmente profissional ou jogasse profissional quando tivesse aí a base ou a maioria dos jogadores formados na base do clube. O Democrata tem base, tem hoje. Eu sei que a diretoria trabalha atrás disso, mas é uma opinião forte. E é algo que eu venho falando há muitos anos sobre o conceito de base no futebol brasileiro. Thiago, só fazendo um adendo, é uma diretoria de reconstrução, né? Então, eles não dão passo mais largo que as próprias pernas. A base gasta-se, sim, muito dinheiro, não é só porque é base que entende que gasta menos. O problema, Thiago, de falar que vai parar o profissional e fazer base, porque no profissional o dinheiro de apoiadores, por exemplo, é mais escasso. Imagine-se, então, quando se falar que é só em base. Não tem condição nenhuma. Por exemplo, hoje no profissional, o que mantém, o que ajuda o Democrata a trazer jogadores para disputar os campeonatos, por exemplo, é a parceria com o grupo UAI, que é onde os profissionais ficam hospedados. Na base não teria isso.
mas a diretoria trabalha sim, entende, tem o mesmo entendimento que o seu, eu acho que é de todo mundo, que um clube não vai sobreviver há muito tempo sem base. É que tudo foi perdido, o Democrata estava água arrasada, e agora está num processo de reestruturação. Breve, o torcedor, tenho certeza que essa diretoria trabalha sério e forte, vai ter aí um projeto bem estruturado de base para apresentar para Sete Lagoas e região, Thiago. Muito bem, Nelson. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui, fazer um intervalo, e na volta vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, vamos falar do Atlético, porque o Atlético pode diminuir a diferença de pontos e tem um novo diretor de futebol já apresentado na cidade do Galo. Então, pai bola, a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava.
E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Legal, de volta com o Tempo Esportivo, ao vivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET, e ao vivo também para o nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Deixa eu falar aqui de novo do Supermercado Santo Antônio, meu amigo, porque amanhã é dia de sorteio. Você que comprou no Santo Antônio, você que preencheu os seus bilhetes, você vai concorrer a prêmios amanhã. Será uma transmissão diferente, aliás, será um protocolo diferente devido aí à pandemia do Covid-19, segundo as regras. Será um sorteio online a partir das 21h20, com transmissão da Rede Eldorado de Comunicação. Você pode acompanhar também pelo Portal 7. Então, amanhã, o sorteio dos prêmios. Carro 0 km, vales compras no valor de R$3 mil. Será, mais uma vez, repetindo de forma online. Está aí no nosso site também e na fanpage deles a transmissão desse sorteio dos prêmios para você que comprou durante o ano inteiro. Agora o Supermercado Santo Antônio vai premiar você com prêmios incríveis. Ô Nelson Rafael, vamos falar aqui do Atlético, o Atlético que volta a campo na próxima segunda-feira, Atlético e Bragantino. O Atlético tem um jogo a menos. O Atlético vai ficar 2 jogos a menos do que alguns clubes aí até jogar na segunda-feira, né? Mas o Galo volta a campo aí contra o Bragantino. Nós estamos vendo imagens do treinamento do Atlético, que já apresentou o seu novo diretor de futebol, o Rodrigo Caetano. Você que está cobrindo o Atlético no dia a dia, tem as informações de bastidores. Como está o clima no Atlético após tropeços de São Paulo e Flamengo? Cria-se uma expectativa para diminuir a diferença de pontos e, quem sabe, embalar para ainda ficar com o título brasileiro? Pois é, Thiago, o clima no Atlético é esse mesmo, de acreditar ainda na possibilidade da conquista desse título. O Atlético que folgou nessa rodada, a 28ª rodada do Brasileirão, teve seu jogo contra o Santos adiado, entra em campo apenas na segunda-feira, dia 11 de janeiro, já pela 29ª rodada. Bem, agora o discurso não é outro, é de embalar, de tentar encostar. Acredita-se que ainda há possibilidade da conquista do título, esse é o discurso dos jogadores. Em momento nenhum eles ainda entregam a toalha, e não poderia ser diferente o discurso desses jogadores, né? O Sampaoli trabalha a semana inteira dando treinamentos intensivos no Atlético, visando justamente essa possível conquista. E hoje pela manhã foi apresentado de forma oficial para toda a imprensa o Rodrigo Caetano, novo diretor de futebol do Atlético, e em algumas falas dele, ele destacou muito que não é só contratar a sua função no Atlético, destacou muito o grupo colegiado, Thiago. Foi muito falado, o grupo colegiado, muito repetido por ele mesmo, que vai passar por muitas decisões, vão passar por esse grupo colegiado, e que ele está ali com uma missão de ser mesmo executivo, não só de contratar, a princípio também porque é um entendimento que o Atlético não precisa fazer essa leva de contratações que foi feita no ano de 2020. O Atlético precisa de apenas 1 ou 2 peças para implementar o elenco e uma possível substituição de jogadores que possam sair e uma reposição. Essas são palavras do próprio Rodrigo Caetano, que citou também, por exemplo, um trabalho, um projeto de continuidade, já que deu do Eduardo Maluf, que ficou no Atlético de 6 anos, de 2010 a 2016, o Atlético não conseguiu um diretor de futebol que permanecesse até uma temporada, né? Passaram 6 diretores de futebol com menos de 1 ano de casa, e o Rodrigo Caetano chega com a missão de acabar com tudo isso e levar o Atlético ao que realmente a torcida quer, que é a conquista de títulos, e o que o Atlético tanto almeja. O investimento vem sendo feito para isso, Thiago.
Então vamos lá, Nelson, por partes, né? O Atlético não deve fazer grandes investimentos, até porque já investiu muito e tem um elenco muito bom, este elenco do Atlético. Eu acredito que o Atlético deve tentar negociar alguns jogadores. O Guga, né? Já foi falado aí, até pelo Benfica novamente. O Igor Rabelo também acho que entra em pauta. E aí seriam reposições para as duas posições. Um lateral direito e também um zagueiro. Talvez um zagueiro para chegar e competir posição ali com o Hever. Um lateral direito, talvez para chegar e jogar, porque não sabe se a condição do Mariano, como ele vai reagir, né? Fisicamente está muito mal, pouco jogou, tem um salário muito alto, inclusive o Mariano. Você deve saber melhor que eu, informações aí, que é cerca de 450 mil o salário do Mariano, muito alto, para não jogar, então ele tem que corresponder. O Johan, o Atlético, não deve, né, exercer o direito de compra, está no valor aí de 7 milhões de reais, pelo menos hoje, momentaneamente, a conversa é essa, né? Que não vai ter a renovação de contrato, o Atlético não vai exercer o direito de compra. O Atlético tem deficiência na lateral esquerda, porque só o Guilherme Arana, depois que o Fábio Santos deixou o Atlético, talvez possa aproveitar alguém da base, mas possivelmente pode chegar um outro lateral esquerdo para compor o elenco. Chegando um jogador para a vaga do Johan, se ele não permanecer no Galo, e talvez mais um jogador de lado de campo, que é uma carência nesse elenco atleticano. O Atlético tem o Savarino e o Keno, mas o Atlético não tem hoje outro atacante de lado que se aproxime do patamar destes. Ele tinha o Marquinhos, que começou bem, mas caiu muito de produção. Ele tem o Savinho, que ainda é muito garoto, é muito jovem ainda. O Marrone, ele não entende ele nessa função. O Vargas não é jogador de lado. O Sacha pode até quebrar o galho, mas também não é jogador de lado. O Tardelli, que não sabemos se vai renovar o contrato ou não, também não é esse jogador de lado, não é esse extremo. É um segundo atacante, é um possível camisa 9, mas não é esse ponta, esse jogador aberto pelos lados do campo. Então, resumindo, eu acredito que o Atlético, em termos de reforços, vai trazer um zagueiro, um lateral direito, um atacante de lado de campo e um lateral esquerdo. E um possível meia com a saída do Johan. Possíveis saídas, vendas, negócios, Igor Rabelo, Guga e o Marquinhos. Eu acho que o Atlético vai tentar negociar esses 3 atletas. E o Johan não permanece no Galo. Essa é o que eu estou vendo, prevendo que pode vir a acontecer em termos de elenco para 2021. Muito bem, Thiago, vamos lá. O Caetano, ele deixou evidente na sua coletiva hoje essa questão de quando se fala que não vão vir grandes investimentos, ele deixou claro que o grande quer dizer que não seria em quantidade, o que deixou até escapar em momento que o Atlético pode ir sim atrás de um jogador com um valor mais alto de mercado que chegue e resolva o problema. Isso encaixa nessa questão de jogadores de lado de campo, por exemplo, que você citou, que o Atlético hoje tem uma pequena dificuldade, só tem o Keno e o Savarino realmente fazendo essas funções, mas seria um jogador com investimento um pouquinho mais alto, mas que vinha para resolver. Eles entendem que não há necessidade de uma razia de contratações. O Atlético, ano passado, contratou praticamente um time inteiro. Se a gente pegar a escalação da estreia do Atlético para o último jogo contra o Curitiba no ano passado, é um time completamente diferente. Sobre as negociações, o Atlético já vem aí negociando com o Ojeruela, jogador pertence ao Cruzeiro, justamente já pensando numa possível saída do Guga. O Guga deve disputar a Olimpíadas esse ano, é um jogador que tem muito mercado, ele é jovem, o Atlético pensa sim em fazer a venda do Guga e já estuda a possibilidade de vir um jogador para ser o substituto do lateral direito. A lateral esquerda realmente deve chegar um jogador para suprir a posição. O Guilherme Arana é sozinho no Atlético e é um jogador também que tem um mercado europeu, principalmente com convocações de seleção. Ele vai ser observado aí pela comissão técnica do Tite nos jogos contra o Santos e o Grêmio, por exemplo. Então, quando o jogador é convocado, abre-se um mercado europeu para esses jogadores. E o Atlético não vai mesmo exercer a opção de compra do Johan, vai devolver o Johan.
chegam, Thiago, 24 jogadores que estavam emprestados nesse ano de 2020 pelo Atlético. E aí, o Rodrigo Caetano, juntamente com o Sampaoli e toda a comissão, vai ter que avaliar vários nomes. Alguns provavelmente vão ser reemprestados ou negociados ou até mesmo dispensados, que realmente não têm condições de jogar no Atlético. Mas outros nomes vão ser estudados mais de perto. Vou citar o caso, por exemplo, do Iago Maidana, titular absoluto do Sport nessa temporada 2020-2021 do Campeonato Brasileiro. É inclusive capitão do Sport, pode ser incorporado sim ao elenco atleticano para ser esse zagueiro substituto do Rabelo, por exemplo. Inclusive o Bueno vai ser devolvido para o futebol japonês, não vai ficar no Atlético, é outro zagueiro que sai. Outro jogador que vai ter aí a sua posição mais avaliada de perto, Davi Terans, que faz um bom campeonato lá no Uruguai, vai ter renovação até o final do campeonato uruguaio com o time do Peñarol, onde ele disputa. Ele é o artilheiro lá do campeonato uruguaio, está sendo observado de perto pela comissão técnica do Sampaoli, e pode ser que ele seja reintegrado ao elenco atleticano também. É o caso também dos dois volantes, Léo Senna e Gustavo Blanco. Léo Senna na Itália pode ter o seu retorno já no meio do ano para o Atlético, e o Gustavo Blanco agora a partir de fevereiro volta e será reavaliado pela comissão do Sampaoli. Agora, a questão de contratação não foge muito disso mesmo, Thiago. Um lateral esquerdo, na minha opinião, o lateral direito substituindo o Guga, um jogador de meio campo e talvez um jogador de ponta. A gente sabe que é por isso aí que o Atlético vai trabalhar na defesa. Não creio que chegue aí um grande zagueiro, mesmo com a saída do Rabelo, por exemplo. Viu, Thiago? Beleza, Nelson. E até acho que o Campeonato Mineiro, ele pode ser este período de avaliação do Sampaoli para alguns atletas, né? Porque vai terminar a temporada, já vem aí o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Brasileiro termina em fevereiro e em março já tem bola rolando pelo Campeonato Mineiro. Sobre isso, inclusive, informação que nós temos que, a princípio, as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético vai disputar, sim, com aquele time de transição que o Atlético mantém, juntamente com os jogadores do Sub-20, que, inclusive, vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro Sub-20, está nas semifinais, empatou ontem 1-1 com o Corinthians, e vai definir tudo semana que vem aqui em Minas Gerais, a possível ida às finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esses jogadores serão os que vão disputar o Campeonato Mineiro praticamente na sua totalidade, justamente para essas avaliações do Sampaoli. Possivelmente vai utilizar algum desses jogadores que retornam de empréstimo para avaliação. Legal, Nelson. E para segunda-feira, o Jair, né? Tem treinado, está de volta, vai para o jogo, vai ser relacionado, aí fica a escolha do Sampaoli, né? Se ele vai como titular ou se ele inicia no banco de reservas. Acredito que a disputa de posição é entre o Alan e o Jair, né? O Alan Franco, acredito que pode pintar no time titular, né? Depois de muito tempo, né? Afetado aí pelo Covid-19, vem jogando pouco tempo, mas vem jogando bem, e pode ser que ele pinte aí de volta no time titular, o Alan Franco, né? Então, algumas mudanças devem acontecer para esse jogo contra o Bragantino. Normalmente o São Paulo sempre mexe na equipe. O Jair, bastidores aqui, todos os dias, quando o Jair esteve integra ao departamento médico, o São Paulo sempre perguntava pela condição do Jair. O Jair se tornou uma peça muito fundamental no esquema do Sampaoli. Ele passou a semana inteira treinando, Thiago, mas você vai se recordar, numa partida contra o Corinthians, o Jair se lesionou, não foi para o jogo, e depois ele teve seu retorno antecipado. E veio essa lesão e ficou um tempo maior afastado. Então o Sampaoli deve sim resguardar um pouquinho do Jair. Se ele entrar, ele deve entrar no decorrer da partida. O Alan, sim, retorna. O Alan, volantão, estava suspenso na última partida. Ele retorna, deve ser o titular. E quem mesmo preocupa agora é só o Zaratio, que não vem treinando com bola na Cidade do Galo. É quem mais preocupa. O meio-campo do Atlético, que recebe reforços para essa próxima partida, principalmente do Alan Franco, que sempre quando entra costuma mudar aí a história do jogo.
Muito bem, vamos do Atlético falar do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro que joga logo mais jogo contra o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão. Imagens aí do embarque da delegação do Cruzeiro para a capital maranhense. Estarei ao lado do Nelson Rafael hoje na grande jornada esportiva da Rádio Eldorado, né? A partir das 20 horas, abertura da jornada esportiva. O Sampaio Corrêa, que tem possibilidades de acesso, e para isso precisa vencer, para não deixar a turma da parte de cima distanciar. O Cruzeiro ainda tem possibilidades mínimas, a verdade é essa, e vai buscar o resultado, pelo menos já para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E com novidades entre os relacionados, né? O Stênio, ele foi relacionado depois de um bom tempo no departamento médico, e acredito que o Luiz Felipe Scolari vai colocar essa turma para jogar. Alguns jogadores que não vão ter seus contratos renovados, é o caso do Arthur Kaique, que tem um contrato encerrando agora em fevereiro, não vai permanecer no Cruzeiro, então acredito que ele não deve aparecer com frequência aí no time titular do Cruzeiro. E aí pode dar oportunidade, talvez para o Wellington, pode dar oportunidade aí também para o Stênio, que está recuperando agora, está voltando agora a fazer parte dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari. Mas sabemos que a diretoria trabalha planejando a temporada 2021. O André Mazzuco foi anunciado como novo diretor de futebol do clube. Ele vai ter uma tarefa muito complicada, que vai ser enxugar este elenco, resolver problemas contratuais, jogadores que não servirão para o Cruzeiro, que tem contrato até o término de 2021, outros têm contrato até o término de 2022, tem jogador com contrato até 2024, e o Cruzeiro com problemas financeiros, com salários atrasados, está em débito com o 13º da rapaziada. O Cruzeiro que tem pendências na FIFA para serem quitadas agora em 2021. O Cruzeiro que tem muitos problemas trabalhistas, problemas que já foram para a justiça para serem acertados, e tem aquela readequação salarial do que não foi pago para aquela turma que encaixou no teto salarial de 150 mil, já para serem pagos em 2020. Então, o André Mazzuco, Nelson, ele assume a diretoria de futebol do Cruzeiro para pegar uma barca de problemas. Esse André Mazzuco vai ter que ser bom, vai ter que trabalhar muito para tentar ajustar a casa do Cruzeiro. Tarefa muito complicada, né, Thiago? O Cruzeiro que no momento sofre aquela sanção da FIFA, o transfer ban, não pode registrar contratos de novos jogadores. Exemplo que aconteceu até mesmo com me fugiu o nome, o rapaz estava emprestado do Bahia, recentemente, terminou seu contrato em dezembro, o Cruzeiro não renovou ele por causa desse transfer ban, e há um clima desagradável no Cruzeiro, porque você citou salários atrasados, são 4 meses já, 13º atrasado, e tem jogadores que recebem dia que são pagos pelos patrocinadores, é o caso do Potker e também do Rafael Sobis, por exemplo, e está gerando um clima desagradável no Cruzeiro. Cruzeiro que na Série B de 2020 foi o time com a maior folha salarial. O André Mazzuco vai realmente ter que enxugar essa questão, e aí o Filipão vai trabalhar também nisso. A base vai ter que sim ser utilizada. O garoto Stênio, por exemplo, é um jogador que promete muito e vai ter que ser utilizado jogadores do tipo do Stênio. Para o jogo de hoje, por exemplo, o Kaká, juntamente com o Ramon, vão formar a dupla de base, a dupla de zaga do Cruzeiro. O Kaká é um dos jogadores também dessa leva de jogadores da base, que o Cruzeiro vai ter que prestar mais atenção para esse próximo campeonato brasileiro da Série B, porque o objetivo, sim, é o acesso. O Cruzeiro não pode conversar de outra forma, mas, porém, tem que começar o trabalho a partir do Mineiro, já agora, a partir de agora, já que o Campeonato Brasileiro não vai ter mais Cruzeiro conseguir ali os 44 pontos. Quando eu acho que 42 pontos já não vai ter mais rebaixamento, Thiago, o nível técnico está muito baixo desse Campeonato Brasileiro Série B lá na parte de baixo, começar já a pensar mesmo em 2021, formatar um elenco com jogadores jovens e jogadores que consigam levar o Cruzeiro aos seus objetivos, trabalho que vai ter que ser encaminhado juntamente com o Felipão. Não dá para começar a desenvolver um trabalho lá no meio do campeonato
e depois troca tudo, muda tudo novamente, como foi feito no ano passado, porque já vimos aí que não dá certo. E o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nesse 2021. O André Mazzucco vai sim ter um papel, uma tarefa muito complicada, mas de fundamental importância para o sucesso do Cruzeiro. Já deve começar, repito, a partir de agora, mês de janeiro, já pensar no próximo Campeonato Brasileiro. Thiago. Ok, Nelson. Vamos aqui para os jogos da Loteca. Você está com eles aí aberto, mas como não tem o jogo do Cruzeiro na Loteca, o Cruzeiro joga logo mais. O seu palpitão primeiro para Cruzeiro e Sampaio Corrêa, o jogo em São Luís do Maranhão, Nelson Rafael. Cruzeiro consegue vencer, por mais que o Sampaio Corrêa, do bom treinador mineiro, Léo Condé. Sampaio Corrêa ainda tem chances de acesso, mas o Cruzeiro vai conseguir uma vitória para já começar o 2021 com o pé direito, Thiago. Se o Cruzeiro não vencer hoje, ele vai inteirar a pior sequência do Cruzeiro na Série B, né? Que são 5 jogos sem vencer, ainda com o Anderson Moreira. Eu vou de empate hoje para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Já está aí com a Loteca? Já está com tudo aí no jeito? Aqui, vamos fazer no modelo com o Álvaro. Mando a primeira para você, a segunda eu dou e a terceira eu volto em você, beleza? Beleza. Vou pegar o meu papelzinho aqui que nós vamos apostar segunda-feira. Vamos lá dividir o prêmio. Jogo 1, concurso 915 da Loteca, está acumulado só R$1 milhão, viu, Thiago? A previsão para o sorteio, você lembrando, pode fazer as apostas até amanhã, sábado, às 2h da tarde. Jogo 1, Thiago, seu palpite. Coluna 1, São Paulo. Coluna 2, Santos, Clássico Paulista. São Paulo. Coluna 1, Thiago. No jogo 2, jogo da Série C, o Alves sempre me pega aí na Série C. Vila Nova de Goiás e Santa Cruz de Pernambuco. O meu palpite nesse jogo aí vai para Vila Nova. Coluna 1 tá jogando em casa, Thiago Maia. No jogo 3, Sport Recife e Palmeiras. Facinho esse. Coluna do meio. Empate, Thiago Maia. Jogo 4, Clássico Paranaense, hein? Curitiba e Atlético Paranaense. Eu vou de coluna 2, Furacão. Vai vencer a equipe do Curitiba. Jogo 5, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza de treinador novo, Thiago Maia. Anderson Moreira vai fazer sua estreia contra a equipe do Grêmio. Coluna 2. Grêmio. Jogo 6. Esse tinha que ser o Thiago, mas o próximo ele também gosta. É o Calcio, é o campeonato italiano. Jogo importante, clássico italiano. Roma e Internazionale de Milão. Coluna 2, a Inter, que vem aí na liderança compartilhada do campeonato italiano. Se eu não me engano, o Thiago vai saber mais que eu. A Inter já perdeu, o Milan é a líder, tá? A Inter perdeu a oportunidade, até perdeu aí o último confronto para o Sampdoria 2-1. O Milan também perdeu para a Juventus, mas o Milan é o líder. O Thiago sabe tudo, mas mesmo assim, Thiago, eu sou Roma, coluna 1, que eu sou torcedor do Roma, gosto muito da equipe dos Lobos, vou de coluna 1 no Calcio. Vamos lá, jogo 7, e aí da Itália vai para a Espanha, Thiago, continua na sua especialidade. É o Elche contra o Getafe. Elche coluna 1, Getafe coluna 2. Vou de coluna 2. Inclusive o Elche jogou ontem pela Copa do Rei, classificou, mas eu vou de Getafe amanhã. Eu vou de Getafe aí, coluna 2. No jogo 8, voltamos para o Campeonato Brasileiro. Flamengo e a equipe do Ceará. Eu, a contragosto, tenho que apostar na equipe do Flamengo. Acho que o Flamengo consegue uma vitória contra essa equipe do Ceará. Coluna 1. Aí volta aí para a especialidade do Thiago Maia. Campeonato italiano novamente. É o Calcio, Juventus e Sassuolo, Thiago. Juventus, coluna 1. Agora eu vou apostar no espanhol, no La Liga Santander. Real Valladolid, time do Cristiano, do Ronaldo. Ronaldo é dono do Valladolid contra o Valência. Mesmo assim eu vou contra aí o nosso Ronaldo. Eu vou no coluna 2, Valência. Já no jogo 11, Thiago, Paysandu e Remo, Série C para você. Coluna do meio. Jogo 12, Atlético Goianiense e Bahia. Eu acredito que o Atlético Goianiense vai empatar com o Bahia.
confronto aí, os dois vai dar as mãos e se afundar no Campeonato Brasileiro. Estão muito mal as duas equipes, viu? No jogo 13, Thiago, Londrina e Ipiranga, você continua na Série C. Londrina e Ipiranga, vou de coluna 1. Jogo 14, Vasco e Botafogo. Acredito que o Vasco vença o Botafogo, coluna 1, e assim encerra aí os palpitões da Loteca. Lembrando, R$1 milhão é a expectativa do prêmio. Você pode fazer o seu jogo, sua aposta, até as 14 horas de amanhã. R$3, jogo simples, com direito a um duplo. Legal, Nelson, Rafael, tá aí os palpites da Loteca, e vamos falar aqui do Supermercado Santo Antônio, meu amigo, porque lá você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito, pode ser até no cheque pré-datado em 35 dias, e aproveite as inúmeras promoções. Daqui a pouco nós vamos falar aqui do sorteio que acontece amanhã. No Sacolão Center, 55 anos de tradição, 2 lojas, 2 endereços, Rua Olavo Bilac e Avenida Norte-Sul. Vamos já colocar na tela aí o sorteio, né, o cronograma do sorteio que acontece amanhã no Supermercado Santo Antônio. Este sorteio vai acontecer a partir das 21h20. Terá transmissão online devido aí aos protocolos, né, a pandemia do Covid-19. Vai ser um sorteio online e vai ter carro 0 km, vai ter moto, vai ter vales compras no valor de R$3 mil. Transmissão ao vivo pela Rede Eldorado de Comunicação, transmissão pelo Portal 7, pela fanpage do Supermercado Santo Antônio, pela TV Sete Lagoas. Então, todo mundo ligado aí, acompanhando este sorteio amanhã no Supermercado Santo Antônio. Eu estou concorrendo, Nelson. Foram vários bilhetes que coloquei na urna e eu vou para o choque amanhã, quem sabe? Amanhã é um grande dia. Então você tem uma forte concorrência, porque eu também estou concorrendo. Confesso que sou um grande cliente aí do Supermercado Santo Antônio, principalmente naquela seção das garrafinhas, Thiago Maia. Então eu gasto uma grande parte do meu salário aqui na TV. Eu seja premiado aí com um carro para iniciar o ano de 2021 com um carro novo do Supermercado Santo Antônio. Então, mais uma vez, frisando, eu sorteio amanhã de forma online e você pode acompanhar pelas nossas plataformas, pode acompanhar pela Rede Eldorado, pelo Portal 7, a fanpage aí também do Supermercado Santo Antônio, TV Sete Lagoas. Então, todo mundo amanhã acompanhando aí de forma online o sorteio dos prêmios para quem comprou durante a temporada 2020, né? E do Supermercado Santo Antônio, vamos falar aqui do Sacolão Center, né? Sacolão Center, meu amigo, quer uma vida mais saudável? Viva com saúde, viva com Sacolão Center. Frutas, verduras e legumes todos os dias diretamente do Ceasa. Você tem toda a comodidade, toda a tranquilidade para fazer as suas compras. Você que está no período aí de dieta, depois de muita comilança no período de Natal, de Réveillon, agora está querendo dar uma desinchada, nada melhor do que os produtos do Sacolão Center, produtos fresquinhos, produtos que vêm diretamente do Ceasa. Aí nós estamos vendo imagens aí, banana, maçã, melancia, enfim, tudo para você se adequar neste 2021. São 2 lojas também, 2 endereços, né? Na rua Pedro Luiz, 613, no centro de Sete Lagoas, e na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã, 759. Com isso, a gente fica por aqui, Nelson, Rafael. Logo mais nos encontramos na nossa grande jornada esportiva, Rádio Eldorado, a partir das 20 horas, abertura para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Tudo bem, Thiago. Um grande abraço para todos vocês aí de casa. Voltamos com o Tempo Esportivo ao vivo na segunda-feira e daqui a pouco estaremos juntos novamente no Eldorado dos Esportes e logo depois na grande jornada esportiva da Rádio Eldorado com esse jogão. Cruzeiro versus Sampaio Corrêa, esse jogo lá em São Luís, né, Thiago? Um grande abraço, com Deus, e até a próxima. Valeu, vou ficando por aqui. Estarei de volta na segunda-feira. Na terça-feira, o Álvaro Vilaça estará comandando de volta, né, ao Tempo Esportivo. Mas fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até logo mais.